Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta simples a você. Por que você trabalha? Não, é sério. Por que você acorda todos os dias e faz o que faz? Essa pergunta, assim, num primeiro momento até incomoda, né? Mas o que eu quero dizer é que teve um cara que ele respondeu isso há mais de 3.000 anos atrás. E essa resposta que ele deu ainda faz sentido nos dias de hoje. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre esse livro chamado Trabalhos e Dias de Exíodo, um dos livros mais antigos que a gente tem registro na literatura ocidental. E ele foi escrito lá por volta do século 8, século 7 a.C., na Grécia Antiga. Ele é um texto direto, sabe? Um texto prático. Ele é quase que um manual de sobrevivência. Exildo tá dando literalmente assim, como se fosse um esporro, um batido no irmão dele, explicando exatamente como a vida funciona de verdade. Esse livro aqui, ele vai falar sobre trabalho, sobre justiça, sobre esforço, temas que a gente vive todo dia. E Exildo, ele não romantiza nada, ele fala, olha, a vida é dura, o trabalho é necessário e existe o jeito certo e o jeito errado de se viver. E aí, vamos entender um pouquinho o que esse poeta grego tem a dizer pra gente? Antes de mais nada, se faz um pouquinho necessário entender quem foi Exildo e por que diabos ele resolveu escrever sobre isso. Exildo, ele era um pastor, isso mesmo, cuidava de ovelhas numa região da Grécia chamada de Beócia. Ele não era nobre, ele não era rico, ele era um tipo oposto de Homero. Enquanto Homero cantava sobre os heróis, sobre guerras e deuses épicos, Exildo ele falava mais da vida real nesse trabalho aqui chamado, nesse livro chamado Trabalhos de Dias. Ele falou do suor e falou do trabalhador comum, do dia a dia pesado, de quem planta, de quem colhe e de quem tenta sobreviver. Agora, Trabalhos e Dias, ele também não foi escrito à toa. Tem uma história pessoal bem concreta por trás. O pai de Exildo, ele morreu e deixou uma herança para ele e para o irmão, Perses. Só que Perses, ele era aquele cara meio sacana, meio pilantra, ele era um mala. Ele pegou mais do que lhe devia na divisão, provavelmente subornando funcionários da justiça, e depois, em vez de trabalhar, ele gastou tudo e voltou para Exildo pedindo mais. E Exildo não gostou. E aí ele acabou escrevendo esse livro que é basicamente uma carta aberta para o irmão dele dizendo, como se fosse assim, cara, acorda, a vida não é assim, você precisa trabalhar honestamente, e eu vou dizer aqui para você como as coisas funcionam de verdade, sabe? É aquele momento em que o irmão chama outro e bate uma real, bate um esporro, né? Dá uma briga com ele, né? Dá assim, diz umas verdades na cara dele, né? Então, é, o livro, ele, se eu posso resumir ele em alguns objetivos, eu diria que o primeiro seria, assim, dar realmente um esporro épico em Perses. O segundo objetivo diria que seria ensinar sobre a questão do trabalho, sobre a questão da justiça, a questão da honestidade. E três, vem também de brinde um conhecimento prático, um conhecimento técnico de trabalho, assim, por exemplo, quando plantar, quando navegar, quando administrar a fazenda. Então, Trabalhos e Dias, ele posso dizer que ele é um autoajuda, que ele é uma filosofia, que é um manual agrícola.
eu digo que é tudo isso junto, sabe? E é exatamente por isso que o livro ele é tão interessante. Então, assim, para entender o porquê que a vida é tão difícil e o trabalho é tão necessário, Exildo começa contando alguns mitos. Primeiro, o primeiro deles, ele vai explicar como tudo começou a dar errado para a humanidade e como o trabalho surgiu dentro desse contexto. E aí ele conta a história de Prometeu. Prometeu, titã, que roubou o fogo dos deuses para dar para os humanos. E Zeus ficou irado com isso, porque o fogo significava tecnologia, significava progresso, significava independência. E então, como uma forma de se vingar, essa vingança ela vai ter duas fases, né? E a primeira vingança, Zeus acaba escondendo o sustento fácil da humanidade. Antes a terra dava comida sozinha e agora você teria que precisar suar para comer. O trabalho nasce literalmente como uma punição. E no segundo momento vem aí, né, a questão de Pandora. Zeus cria Pandora, que seria a primeira mulher, né? E Exildo ele tem traços de machismo, né? Não vou poder passar pano nele. E porque Isildo ele vai descrever Pandora como uma bela desgraça, um presente envenenado enviado pelos deuses para os homens. E Pandora chega com sua famosa caixa, né, que na verdade era uma jarra, não era uma caixa. E de lá, assim que ela abre, saem todos os males, né, para a raça humana, a doença, a velhice, o sofrimento, o trabalho pesado. E lá dentro só fica presa a esperança, né? E qual é a moral da história disso? Que a vida é dura por, como posso dizer assim, um design divino, por caprichos dos deuses, eles que intencionalmente colocam a vida para ser dura para o ser humano. E que diante disso, não o ser humano não tinha que reclamar. Todo ser humano precisa trabalhar porque literalmente é assim que as coisas são, porque os deuses estabeleceram desse jeito. E depois Exildo vai e descreve como se aconteceu a degeneração da humanidade em 5 eras. É quase que como se fosse assim, uma cronologia da decadência humana. E tudo começa com a Era de Ouro, né? Os humanos eles viviam, como pode assim, num paraíso, viviam como deuses e com os deuses. Eles não precisavam trabalhar, não sentia dores, era só alegria. E quando morria, eles meio que viravam espíritos protetores, né? Mas depois, com o passar do tempo, veio a Era de Prata. E as coisas já começam a piorar. As pessoas começam a ficar mais arrogantes, egoístas, belicistas, não respeita tanto assim os deuses. E aí Zeus acaba destruindo essa geração. E é onde a humanidade vai se encaminhar para a Era de Bronze, onde o ser humano ele já é bem mais, como posso assim, cria guerras entre eles são na verdade obcecados por guerras, eles se matam entre si e acabam indo para o submundo sem nenhuma glória. Depois da Era de Bronze acaba vindo a Guerra dos Heróis e é nessa guerra que está inserida a geração de Aquiles, de Hércules, a galera aí da Guerra de Troia. E essa era é melhor, porque ainda acaba em guerra e em destruição. Depois da Era dos Heróis vem a Era de Ferro, que essa seria a nossa era, a pior de todas. Exildo disse que vivemos num tempo onde o irmão trai o irmão, pais e filhos se odeiam, a justiça não vale nada e o trabalho é sofrimento puro. E aí Exildo vai e diz: eu não queria ter nascido agora. Eu queria ter morrido antes ou nascer depois, porque essa era a pior era de todas. Exildo era pessimista? Ele era, mas ele apenas estava pintando assim um cenário para justificar o que vem a seguir, que era a seguinte questão: se vivemos no pior tempo, a única saída é trabalho e é a justiça. E depois Exildo vai e conta uma fábula bem rápida, mas assim, com um significado muito grande. Havia um falcão, e esse falcão captura um roxinol,
e o Rochinol implora pela vida dele. O Falcão responde: Homem, deixa de ser idiota, porque você grita? Quem é mais forte te domina. Você vai para onde eu quiser e eu posso te soltar ou eu posso comer você. E Exildo usa isso para falar de justiça versus a força bruta. Ele diz, essa fábula, ela tanto serve para os reis corruptos, os comedores de subornos, né, que eles podem até agir como um falcão agora, mas Zeus via tudo, e a justiça divina, uma hora, iria cobrar ele. Mas essa mensagem também servia para o irmão dele, para Perses. Ele disse, né, Perses, você não é falcão, você é roxinol. Então pare de tentar usar a esperteza e a injustiça para se dar bem, porque isso não vai funcionar. Então trabalhe direito, né? Depois disso, posso dizer que vem como se fosse o coração do livro. Quando Exildo vai falar diretamente para Perses. Perses, o trabalho não é vergonha. Vergonha é não trabalhar. Para aquela época, para hoje, a gente acha muito comum a pessoa dizer isso, mas para aquela época você não sabe como isso era revolucionário, né? A quebra de paradigmas. Ele diz que também existe uma competição boa e uma ruim. Ele diz que na competição ruim é aquela competição que a inveja, que a guerra, que tem o interesse de um querer derrubar o outro, né? Tanto a competição como a inveja é ruim. E existe a competição, e posso dizer que a inveja é boa, né? Aquela que a gente fala, a inveja em que você olha para o vizinho trabalhando e que trabalha bem e pensa, caramba, eu vou trabalhar melhor também. E Exildo disse que esse é o tipo de construção, de competição que constrói. Aquela que você olha para o lado, que vê o cara conquistando alguma coisa e, porra, ele conseguiu conquistar isso, que bom para ele. Eu vou tentar também, já que ele conseguiu, posso ser que eu consiga. E aí vai, depois disso, Exildo vai e dá alguns conselhos diretos, né? Ele diz, olha, trabalhe na hora certa, não deixe para depois. Ele diz que não é para se confiar em qualquer um. Vai dizer também, mais uma vez sendo machista, né? Ele diz, cuidado com as mulheres interesseiras. Esses conselhozinhos práticos, sabe? Guarde recursos, planeje, seja uma pessoa hospitaleira, mas não seja um trouxa, né? Uma, não seja bonzinho demais. Não pegue o que não é seu. Ele vai dizer também para respeitar os deuses. Vários conselhos diretos assim, né, para seu irmão. Então, Trabalhos de Dias posso dizer que ele é quase que um código de conduta moral e prático ao mesmo tempo. E tem também, assim, me lembrando agora uma frase matadora que ele fala, que o caminho para a excelência é áspero e íngreme, mas quando você chega lá, aí fica fácil, por mais difícil que seja. E é como eu digo, pra gente no mundo de hoje que olha isso, acha isso tudo tão simples, mas para aquela época isso era revolucionário. E agora sim, uma parte mais técnica, depois disso, que ele entra, para muita gente, essa parte mais chatinha do livro, né? Mas é fascinante se você entender o contexto. Exildo passa quase metade do livro dando instruções práticas sobre agrícola, quando arar a terra, com base nas estações, né? Inverno, outono, verão, primavera. Quando plantar, posso dizer vai ser depois das primeiras chuvas. Deixa eu me lembrar mais aqui. Quando colher, que no caso seria, ele fala que é no verão. Quando podar as vinhas, ele vai explicar qual ferramentas utilizar para isso, como tratar os bois, quando vai ser seguro navegar no mar. E ele até fala, navegar é arriscado. Faça isso só entre o
fim da primavera e o início do verão, quando o mar tá calmo. E assim mesmo, cuidado. E aí, ele também dá umas dicas sobre como escolher uma esposa, sim, até conselheiro amoroso. Casar com alguém jovem, que você possa educar, sim, é uma fala meio problemática, mas eu volto e peço para você entender aquele contexto, aquela sociedade machista que eram as sociedades antigas, né? Mas vamos lá, assim, porque tudo isso que Exildo falou importa. Eu posso dizer que Exildo é aquele cara que vem e diz, olha, a vida ela não é abstração. Você precisa saber fazer as coisas. O conhecimento prático, ele significa a sobrevivência. Ele sai daquela narrativa mitológica, todas aquelas questões envolvendo os deuses, as tramas, né? E Exildo também ele não filosofa no vazio. Ele está ensinando o irmão e qualquer um que leia, né, a como viver de verdade. Então é isso. Posso dizer que Trabalhos e Dias é um livro sobre como viver numa era de ferro, né? Como sobreviver quando tudo está ruim. E Exildo responde: é com trabalho, é com justiça e conhecimento prático. Exildo, ele não vende ilusão. Ele não promete felicidade fácil. Ele diz: a vida é o que é e você precisa lidar com isso da melhor forma possível. E talvez seja exatamente isso que a gente precisa ouvir, né? De vez em quando. Meus amigos, esses eram os devaneios que eu tinha para falar sobre esse livro. Esse livro muito bom, pequeno, você lê no instante. E mas é um livro que é em forma de poema. E muitas pessoas, elas não estão acostumadas, elas demoram um pouquinho, precisam de mais um trabalhozinho para poder interpretar. Então, pensando nisso, pensando em você que gosta de clássicos da literatura mundial, mas que acha que eles são difíceis de entender porque são poemas e você não tem assim não é muito acostumado com isso. Eu vou deixar aqui o link do meu e-book Trabalhos e Dias de Exildo, uma leitura resumida e fácil e comentada também. É um e-book no qual eu faço a adaptação com a linguagem mais fácil de se entender e também vou comentando um pouquinho do que significa algumas falas de Exildo, tá certo? Vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Valeu.